A partir da tua infância. Minha da infância? onde você é. Ah, então tá. Contar um pouquinho da... Engraxate. Engraxate. Isso, é isso que eu quero. Engraxate. Qual cidade? Guarulhos. Guarulhos. Periferia de Guarulhos. Foi lá que eu comecei e eu ganhei de um tio, né, uma caixinha com uma latinha de graxa preta, uma flanelinha e uma escova. Que idade você tinha? Tinha 11 anos. E ali você vou ganhar 11 um dinheirinho. anos. E aí ele me deu aquela caixinha e tudo mais. E é claro que eu entendi. Porque eu queria comprar doce, uma coisa ou outra, ou um lápis, ou um caderno para a escola e tudo mais. E o meu tio Eds, né, que é o tio Edson, mas chamando de tio Eds, me deu essa caixinha com graxa, escova e a flanelinha. E eu comecei engraxando os sapatos dele. Ele trabalhava com o meu pai. Eles eram motoristas de táxi. Ele trabalhava com meu pai e sempre com o sapato brilhando, bonitinho. Eu engraxava o sapato dele e, claro, ele dava lá, sei lá, na época, o que seria hoje, uns 50 centavos, R$1, alguma coisa assim. Mas sempre me premiava. Até o dia que eu achei que aquilo era pouco. Falei, pô, mano, o tio Edson está me dando essa grana bacana, mas eu podia ganhar um pouco mais. Aí eu peguei aquela caixinha, atravessei a rua e sentei no degrau, assim, de uma padaria na esquina de casa. Eu vou engraxar sapato aqui e vou ganhar também. Ideia sua. Ideia Você minha. que falou, mano, vou lá. Fui pra lá, atravessei a rua, falei, vou engraxar sapato. Aí veio o primeiro, sentou ali, achei o sapato. E tinha que improvisar, né? Porque não era aquela caixa Que de hoje engraxate. tem, né? Né? Era uma caixinha pequenininha. Caixotinho. Então tinha que improvisar, o cara tinha que sentar meio que no degrau da calçada, na padaria também e tal. Mas eles me viam tão menino, tão novo, né? Acho que era aquela coisa mais de solidariedade. Vou ajudar, né? Pô, né? vou ajudar esse cara aí e tal. E eu não tinha nem preço, né? Nem fazia preço. Mas sentou ali o primeiro, papai, engraxei, pô, aqui, R$2. Comecei a ganhar mais. Aí veio o outro, R$2,50. Chegou no Aí final veio do outro, dia, eu tava com uma grana. Mais ou menos chegou no final do dia. Eu não sei se vocês prestaram atenção, eu disse que ele me deu uma caixa com uma latinha de graxa preta, uma escova e uma flanela. Sim. Né? E eu tinha uma escova de dente já usada que era para passar graxa. Antes de acabar o dia, senta um cara com um sapato marrom. E você tinha latinha preta. Latinha preta. E eu não tinha a menor ideia de que eu não podia passar aquela graxa no sapato do cara. E eu mandei a graxa preta. E ele lendo o jornal, época de jornal, né? Nossa, eu lembro do episódio do Chaves. O cara senta com um sapato branco e ele mete a preta e ele Ele cara fez não tá isso nem também? olhando, né? Tá no jornal assim Então. e ele, ops. Ele copiou de mim isso aí. Caramba. Então meti a graxa preta. E tô vendo que o sapato do cara tá ficando estranho. Mas eu tô ali. Ele sai com um sapato novo. Mas ainda vou corrigir. Peguei a escova, peguei a flanela, mas não tinha o que dava jeito mais no sapato do cara. E quando ele se deu conta? Aí ele me deu R$5. Foi o cara que mais me pagou. Sério? Sério. Sai com o sapato novo, poxa. Com o sapato marrom. Sai com o Mudou sapato... de sapato, E você ficou nessa há quanto tempo, Preto? Não fiquei muito tempo, porque aí eu fui vender sorvete. Olha aí. Tá, o Lago Porque aí, Engraxar já não... aquilo lá não foi legal, eu fiquei frustrado com aquele negócio e tal, e fui vender sorvete. Provavelmente você não tinha ainda a voz formada, né? Então nem pensava em... Nada, criança. Mas desenrolava pra engraxar ou vender sorvete? Não. Eu fui aprender esse negócio de gritar um pouco mais na feira. Na feira. Quando eu fui trabalhar na feira. Eu trabalhava numa barraca de ovos. Opa. Aí eu vi Aí aquele não tinha pessoal como gritando também. e Aí tudo você tinha mais. que- Só que o dono da barraca que trabalhava era um japonês bravo pra caramba. E ele falava assim, olha aqui, quem grita pra vender aqui é batata, laranja e não sei o quê. Ovos não. Não podia gritar pra vender ovo. Aí hoje eu consigo identificar que ovos era uma coisa mais elitizada. Caramba. Você falou que foi vender sorvete. O caminho foi esse. Engraxou, não deu certo. Não deu certo. Fui vender Quer dizer, sorvete. deu certo ali, ganhou um trocadinho. Ganhei um trocadinho. O sorvete eu sorvete. quebrei também. Ah, é? Quebrei também. Mas foi numa sorveteria ou carrinho? Não, caixa de isopor. Caixa de isopor. O famoso gelinho. E aí você Era vendia picolé, onde? Na rua ali mesmo? picolé mesmo. Você vendia na rua ali mesmo? Vendia na rua, Ok. vendia na rua. Então, vamos lá, funcionava assim, eu passava na fábrica, ficava assim na Avenida Doutor Timóteo Penteado,
perto assim da Praça dos Estudantes, em frente ao Colégio Conselheiro Crispiniano. Quem é de Guarulhos sabe exatamente o que eu estou dizendo. Então, naquela esquina, era uma fábrica de sorvete. Então, eu passava lá, eu não tinha nem caixa de isopor e nem dinheiro. Então, era meio que comodato, né? A primeira foi na confiança. O cara falou, ó, pega aí uma caixa de isopor que você consiga carregar, porque é pesado, se você encher. Coloca aí 10 picolés, vai vender aqui por perto para você poder voltar aqui, me pagar e sair com mais. Caramba. Aí eu falei, então me dá uma caixa maior para ir um pouco mais longe e conseguir vender mais e aí depois eu volto aqui. E aí você me vende a caixa de isopor. E assim, foi negociado. Aí eu já estava com, acho que 12 para 13 anos. E aí fui. E aquela época eu tinha um calçado, não sei se vocês conheceram, chamado Conga. Você é louco. Era luxo. Lembra? Você conheceu a Cê Conga? é louco, Conheceu? era luxo. Então, aquilo escorregava pra caramba, né? Era um solado assim. Azulzinha? É azulzinha. Azulzinha. Um solado de plástico. E eu fui vender perto do Bosque Maia, em Guarulhos. Então, eram 2 vias públicas com um canteiro que dividia as 2 pistas de ida e volta. E ali tinha uma feira de rua, se eu não estou enganado, não era sexta, era um dia da semana, não era sexta, porque sexta-feira era perto da minha nona, no Itapejica. Ali eu não me lembro que dia era, sábado talvez. E aí eu me lembro que tinha chovido um pouquinho, mas aí abriu o sol. Eu falei, pô, eu vou ali perto da feira e vou arrebentar de vender sorvete lá. E, porra, moleque, fui me equilibrando com a caixa de isopor, fui me equilibrando em cima da guia. Beirando ali aquele gramadão que descia assim. A hora que eu pisei em falso, o Conguinha bateu no gramado, eu rolei lá para baixo, a caixa de isopor estourou e justamente perto de onde ficava a molecada que fazia carreto na feira. Putz, já era. Não sobrou, não derreteu um picolé. Já era. Não perdeu um picolé. Eita. Pô, e aí quebrei E o como preju? sorveteiro também. O preju... Já era. Aí pronto. Voltei Futebol, lá. você nunca quis jogar futebol nessa idade? Eu Nunca jogava. Era apaixonado por futebol? Eu jogava futebol. Joguei lá Mas no de Macedo. teimoso ou você jogava a Vera? Não, fala. De pera teimoso. aí. De teimoso. Você jogava. Jogava. Joguei. Joguei no time do clube que eu comecei tocando e tudo mais. Mas enfim, não tinha talento para jogar futebol. Começou tocando, pegou a brecha, né, Chico? Pegou a brecha aí já, né? Presta atenção na historinha que ele vai contando. Mas vai Vamos pontuando ver. aí, que as Vamos ver. histórias são longas, Vamos né? ver. E, não, mas futebol não. Futebol não, Jacaré. Eu brinquei mesmo jogando futebol, mas eu nunca sonhei em ser um jogador de futebol. Na verdade, eu nem pensava em ser narrador de futebol. O meu sonho era ser apresentador de telejornal. Opa. Eu queria ser Cid Moreira. Mas aí o lance de tocar que você falou aí... Isso foi antes. Começou quando? Então, Depois voltando um pouco mais. Deu Quando eu tinha uma 16 anos. Deu uma escorregada com a conga, você falou, mas é melhor ir tocar. Sorveteiro já foi, aí eu fui feirante Aí e foi pra depois feira. aí Essa comecei a feira tocar na mesmo. noite. Começou a tocar na noite. Moleque, 15, 16 Que anos você tocava Tocava violão? bateria. A bateria? E era DJ. E teus pais, Disque né? jockey. E teus pais nessa história aí? De Então, tocar à noite eu e tal? tocava num clube em que meu pai, Sim. ele era uma sociedade de amigos de bairro. Sim. No bairro Gopoúva, tudo que eu estou dizendo é Guarulhos. E o meu pai era uma espécie de um conselheiro, né? Fazia parte da diretoria desse clube. E eu, quando vi o DJ, né, tocando lá no sábado à noite, meus olhos brilharam. Eu falei, porra, é isso que eu quero para mim. Então, esse foi o primeiro despertar mesmo, assim, para profissão, para carreira. Eu falei, porra, é isso que eu quero para mim. Eu quero tocar aqui. Eu quero comandar esse negócio com esse público, com essas 800 pessoas dançando, se divertindo. Eu quero estar lá em cima do palco fazendo esse negócio aí. Só que eu não podia, né? Passava juizado de menores e tal. Não Sim. tinha idade para estar ali Sim. na noite, adultos, bebendo. Naquela época fumava em salão, aquela coisa. Sim, Não tinha idade sim. para estar ali. Né? Então, quando aparecia o juizado de menor, vinha lá o Adelino, o presidente, ou o meu pai, um outro conselheiro, me tirava do palco, me jogava numa salinha lá e falava, coloca uma fita aí para tocar 10 músicas que você não pode aparecer aqui. Aí eu me escondia lá, tocava 10, 15 músicas, uma atrás da outra, e depois, quando saiu, eu ia lá e Boa. comandava de novo lá os pratos. Então foi assim. E foi ali, então agora a gente começa essa Sim. introdução de carreira profissional. Sim. Foi ali que eu vi o primeiro locutor mesmo de rádio falando no microfone. Porque eu pegava o microfone, fazia sorteio, né? De brindes, de camiseta, de um monte de a coisa. voz já estava mais... Você já percebia que... Já percebi que alguma tinha uma coisa, aptidão Chico. ali. Até eu ver um locutor falar.
Você falou, mano, Porque eu vi o cara pegar o microfone, meu Deus do céu, que é isso? Né? Não usava nem volume, assim, sabe, na mesa de som. Eu falei, meu Deus do céu, que impostação é essa? De onde sai esse vozeirão todo e tal? É isso aí que eu quero fazer. o mesmo sentimento que você teve quando você viu o DJ, você teve quando você viu o cara. Quando eu vi o cara. Você falou, opa. Aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero pra mim. E a partir dali eu fui o cara mais reprovado na história dos testes de rádio no Brasil. Mais do que o Cafu no futebol. Muito mais! Mais do que o Cafuringa no mais, futebol. né? O saudoso Arnaldo Sacomani, ele era diretor da rádio Antena 1 FM. Né? E os locutores que foram lá, o Zé Augusto, o Antônio Viviani, o próprio Arnaldo, com programas que faziam um baita sucesso em rádio naquela época. E aí eu fui fazer teste na rádio. E ali você queria ser um locutor de FM. Queria ser locutor. Locutor. Queria ser locutor. Ok, bom. Como eu já trabalhava com música, Chico, né? Então, E o sonho de ser apresentador de telejornal já estava aí ou... Não, veio foi mais pra depois. frente? Tá bom. Veio depois. Porque tão logo eu comecei a trabalhar no rádio, eu quase que simultaneamente já entrei na televisão. Foi assim, muito rápido. Eu tinha, acho que 1 ano de rádio e aí trabalhava comigo Aí eu já não estava na Antena 1, eu estava na Metropolitana, o Maurício de Oliveira, e era locutor da Rede Globo. E ele falou, cara, vai precisar de locutor lá na Globo. E a bateria? Enquanto isso, você tava tocando Não, isso também aí na já noite. foi. Não, isso aí já foi. Isso aí já foi. Bateria você Tudo também muito não... rápido. Não, já foi. Isso aí Tá, já mas passou. peraí, mas aí, só pra voltar, você Volta. foi reprovado em vários testes, mas aí teve Pra um que você rádio? passou. Mas aí Não, teve um que era você passou. reprovado direto, mas aí eu não conseguia entender. Hoje eu olho para trás e falo, pô, eu não tinha a menor condição. Pô, eu tinha 15, 16 você tinha anos. menos, você era menor de idade. Né? E era uma das principais rádios do Brasil, Antena 1 FM. Sim. Né? As grandes rádios, Antena 1, Jovem Pan, Rádio Cidade, que mais? Rádio Manchete, eram as principais rádios. E o próprio pessoal me aconselhava, falou, pô, vai começar numa rádio no interior e tal, e papapá. E você numa queria- rádio menor. você queria ir Não, pra- eu não tinha noção, porque eu morava em Guarulhos, e para eu ir para a rádio já era complicado, porque eu ia de ônibus. E os testes só se faziam à noite. Então eu chegava para fazer teste 8h30, 9 horas da noite, e o operador, já com o saco cheio de me ver ali para fazer teste, só me chamava para fazer lá para meia-noite, meia-noite e meia. E aí eu ficava lá 2 horas tentando falar alguma coisa, e quando eu saía não tinha mais ônibus para voltar para Guarulhos. E o teu pai, você falou que o teu pai era motorista de táxi, sua Motorista mãe. de táxi. Minha mãe é doméstica. E aí te incentivaram quando você Costureira. resolveu, pô, quero ser locutor. Locutor. Ah, sim. Aí teu pai e tua sim. mãe falou, pô, leva jeito. Você sabe até introduzir um detalhe muito curioso de algo que me marcou, e a minha mãe, já falei para você agora há pouco, minha mãe tem Alzheimer. E gozado que isso a minha mãe não se esquece. Né? Pra você ver como foi marcante nas nossas vidas. Eu entrei num colégio em Guarulhos e eu escolhi o que é a falta de conhecimento e como é importante você ter pessoas que te pegam pela mão e te direcionam, ou ao menos te mostram o caminho. Isso é fundamental para todo mundo. Então eu queria trabalhar em rádio. Sabe em que eu me matriculei na escola? Eletrônica. Poxa. Eu falei, porra, eletrônica. Como Mas por locutor quê? eu não consigo passar no teste, eu faço eletrônica, de repente eu consigo trabalhar na rádio como um técnico, alguma coisa assim. Entendi, você foi pelo outro lado, né? Entendeu? Aí, só que o primeiro semestre, cara, eu apanhando naquele Vixe, negócio. eu fiz eletrônica também. Você fez também? Fiz Terrível. Um Terrível. profissionalizante Sabe o que do eu tô ensino falando? médio. Meu Deus do céu. Terrível, Chico. Nossa. Que Senhora. isso, E o, cara, e eu o não eletrodo, dormia. e o diodo, e o capacitor, e não sei o quê. Não dormia. Joga onde esses caras aí? Então, pois é. Aí, então, isso foi muito marcante. Aí teve um dia eu cheguei em casa, meu pai, minha mãe estavam deitados, eu sempre passava no quarto deles para dar um beijo, aquela coisa antiga, né? Benção pai, benção mãe, aquele negócio todo. Eu entrei no Antiga quarto para assim, alguns. Para nós ainda... Ainda funciona. O bença pai e o bença mãe ainda funciona. Para mim até hoje. Parabéns. E aí eu passei assim no quarto da minha mãe, tá acordada? Tô, filho, entra aí. Eu botei assim o material escolar no chão, entrei, ela saiu um pouco assim na cama, eu me sentei e eu falei, pai, tá dormindo? Tá dormindo, tá dormindo. Meu pai virado pro outro lado, dormindo. Falei, então eu não tô aguentando mais a escola. Pô, tá difícil, eu não entendo nada.
eu vou me dar mal em prova, esse negócio todo e tal. E eu estava amargurado. Minha mãe tentando entender, né, tentando me consolar, aquela coisa. Eu estava ali já uns 10, 15 minutos explicando que aquilo estava sofrível para mim. Que eu não sabia o que ia acontecer com a minha vida. Eu falei, não sei o que vai Quantos dar, anos? porque eu não estou entendendo nada. 17, 18? Não, antes. Antes, o curso foi logo depois do ginásio. Eu tinha 15 anos, 16 anos, alguma coisa assim. 16 anos. Um garoto, cara. Já com, garoto. Com a... É. Falei, mas tá difícil, tá complicado e tal, e não sei o quê. Aí uma voz grossa falou assim, filho, por que você escolheu eletrônica? Era o Sidney Moreira falando no seu ouvido. Aí ele falou assim, você não gosta de rádio? Vai fazer alguma coisa de rádio. Meu pai falando. Ele estava acordado escutando tudo. No Miguel ali, tava só no Miguel. Ele falou, sai desse negócio de eletrônica, muda. O que tem lá no Instituto? Instituto 9 de Julho, eu estudava. O que tem lá parecido com o rádio? Eu falei, pai, tem jornalismo. Ele falou, então faz jornalismo. Tá bom. Te deu uma bússola assim, né? Ó, pegou na minha mão. Vai ali. Pegou na minha mão. Saí dali, fui pro banheiro, tomei banho, fui dormir. No dia seguinte fui para a escola com material direto na secretaria. Posso trocar de curso? Como assim trocar de curso? Eu não quero fazer mais eletrônica. O que você quer fazer? Quero fazer redação e edição. Jornalismo. Posso? Pode. Como é que faz para mudar? Agora. Pegou lá um papel, mudou, assina aqui e tal. A tua sala é tal a partir de agora. Já fui eu lá de novo de gaiato, já caí. Sim. Redação e edição e começou assim.